Salve, salve, meus amigos, diretamente dos estúdios do Guarulhos Web, tem mais uma edição do Zum. E toda vez que eu estou aqui às segundas-feiras gravando esse podcast, eu fico atualizada sobre tudo que anda acontecendo nos bastidores da política guarulhense e de tantas outras coisas que andam acontecendo por aí. É por isso que todas as segundas a gente se reúne aqui para falar para você e para te contar que o negócio aqui, o caldo não entorna, o caldo engrossa. E comigo nessa bancada tem ele, Ernesto Zanon, nosso jornalista magnânimo. Olá, gente, tudo bem? Hoje nada de azul, nada de amarelo. E também tem Diego Villani, o empresário que esse daí também sabe, hein, gente? Boa noite, Zanão, boa noite, Rita, vamos que vamos. E o Zanon já deu aqui um spoiler, né? Não tem verde, não tem azul, mas a combinação dos dois dá. Não, Não, verde tem. verde tem. Não tem amarelo e não tem azul. E a combinação dos dois é que dá verde. É por isso que a gente vê nesse trocadilho. E aí, esse arco-íris, então, perdeu duas cores, Ernesto. Tinha um personagem aí, eu lembro do desenho, que é assim, eu te disse, Lucas, eu te disse. Não ia dar certo essa história de ficar pintando, brincando com tinta na cidade, não ia dar certo. E aí se toma a primeira grande derrota na justiça. Juiz determinou que não pode mais pintar os ônibus de azul e amarelo, não pode mais pintar as grades de azul e amarelo. Não pode mais. Por quê? Porque isso vai contra a lei, vai contra o que determina, porque não existe amarelo nas cores de Guarulhos. E essas cores, coincidentemente, são as cores de quê? Do PL. Partido Liberal, que é o partido do prefeito. Foram as cores usadas em campanha. Isso é primário, acontece em qualquer lugar, várias cidades, vários prefeitos já se deram mal. Tem prefeito que perdeu o cargo já por causa disso, que isso dá improbidade. Tem prefeito que tem que devolver o dinheiro. Então, vamos lá. Uma decisão da justiça, de uma ação movida pelo ex-prefeito Eloy Pietá, que concorreu e perdeu para o Lucas nas urnas, mas que está atento, está fiscalizando, está aí. Sim, E como nós aqui no Zoom falamos desde o início que estava pintando de amarelo, que estava ficando feia a cidade, que essas cores não dá. O site Diário do Transporte mostrou essa irregularidade lá em maio, né, baseado num, num- numa determinação do Diário Oficial, né, que sim. determinava que todos os ônibus fossem pintados de azul e amarelo. A partir daí vem o erro, né, que foi para a justiça e saiu a decisão na semana passada proibindo a prefeitura de utilizar as cores azul e amarelo nos ônibus, estendeu essa decisão para todos os equipamentos públicos da cidade e agora Vai ter que refazer tudo. Essas praças que ele pintou, as escolas, Ave Maria, isso vai dar uma dor de cabeça. Apesar que ele, como ele é rápido, né? Ele fala que entrega muita coisa em 7 meses. Se é, ele for rápido igual ele tá para pintar a grade ali da SDU, lascou, né? o paço municipal é o quarteirão inteiro, né? Pega o JB Maciel e volta, ele não chegou lá ainda. Então, até tem uma foto publicada no Guarulhos Web que tem metade verde e metade amarelo. Então, agora vai ter que voltar o verde no sentido contrário, vai demorar Vai. um tempão aí, hein? São 7 meses. Será que a gente vai ver, então, nas redes, ele contando que tem pelo menos uns 7 meses que está pintando as grades lá do Paço Municipal de amarelo e que em 7 meses ele sofre essa primeira derrota na justiça? Vamos ter vídeo disso aí, Óbvio que Ernesto? Não, vai, isso aí né? não vai. Isso não vai. Tudo que é errado, ele não vai, porque ele vai tentar. Ele vai falar que foi vítima, que tem coisa mais importante para se preocupar. Realmente tem muito mais coisa importante para se preocupar do que ficar pintando obras prontas, pintando obra pronta para reinaugurar, para falar que é dele. Então, aquela minha ideia lá de você pintar os campos de amarelo, esquece. Esquece que não dá certo. Gente, eu não tô feliz, não. Eu tô assim, falando isso com uma certa empolgação, porque era tão óbvio que isso ia Não, acontecer, você e avisou a gente várias veio vezes. aqui e falou, vocês tiraram um sarro de mim, que eu não estava gostando, porque era óbvio que essa decisão viria. Era só alguém entrar na justiça. E não só o Eloy entrou, né? Não, Teve mais gente que entrou sim. e tem mais decisão para sair aí. E a outra que tá rolando, a civil pública também, pede para devolver os valores, né? É, Então vai ter um grande problema aí. porque essa decisão tem 3 pontos. Os ônibus não podem mais ser pintados, né? E a empresa Campo dos Ouros foi a que mais pintou ônibus aí. Eles embarcaram, né? Com isso, pegou que são os ônibus mais velhos, inclusive, pintou tudo lá de azul e amarelo. Você passa, o ônibus lá tá todo rebocado, todo maciado, mas tá azul e amarelo. Aí não pode pintar mais.
ah, não pode pintar próprios municipais, né, nessas cores. E a terceira coisa, não pode usar isso como justificativa para reajuste de tarifa. Por exemplo, as empresas estão pagando do bolso essa pintura, mas ele coloca na planilha de custos, e isso volta para quem? Para o passageiro pagar. Sim. Então, isso tudo aí vai sendo contabilizado. Mesmo que não aumente na tarifa, a prefeitura tem que aumentar o subsídio. Ou seja, a prefeitura não pode aumentar o subsídio em virtude disso, esses Sim. 3 milhões. As empresas colocaram o dinheiro, perderam ou vão ter que devolver. Sei que não deu certo. É. Essa aí tinha que entrar naquelas realizações dos 7 meses do Lucas, né? No melhor dos mundos dele aí, que ele entrega tudo. Exatamente, até porque ele é o prefeito que mais entregou obras em 7 meses. E aproveitando que ele entregou tudo isso em 7 meses, como se nada, né, tivesse vindo antes, porque olha, é assim, ó, é uma coisa 7 meses para pintar as grades, mas 7 meses só para entregar aí um monte de obras, né? Mas a cesta básica não entregou. O ovo de Páscoa, Zanon, Não entregou ovo de Páscoa. e No o uniforme também, uniforme, nada, Diego? nada. Médico E não e a cesta básica do recesso? também não teve cesta básica em julho para as crianças, né? Não Eu teve tanta coisa, eu gente. vi eu vi te cortar rapidinho, desculpa, Zão, eu vi um vídeo dele lá atrás, ele vereador na transição, ele criticando que tinha tirado o contrato dos 300 médicos, né. Pô, mas ele tá prefeito 8 meses, já voltou esses médicos? Não voltaram os médicos, tá? As unidades de saúde, além de tudo, agora estão desgovernadas, É, porque uma lei municipal o CEMEG ele vai ter que repintar tudo de novo, né, que vai ele ter que inaugurou, tá repitar. amarelo e É, azul. então. Ai, E meu assim, eu Deus. até na minha coluna semana passada eu batizei ele de prefeito Sedex, aquele que entrega, não faz nada, só entrega, né? É, Entrega as coisas dos e outros. se você olhar agora o logo da cidade, ele fez um logo diferente, tem um rosto ali, né, parece tipo de carnaval, parece uma cara de um palhaço, eu acho que tá indo nessa linha aqui a Olha, cidade, não é possível, se foi um ato falho, Freud vai explicar. Ah, não é tem possível. uma questão que qualquer ser humano que pense um pouquinho, qualquer obra Opa, pública, ela tem um tempo de maturação. Uma obra pública, você tem que planejar, você tem que ver a viabilidade, aí você faz o orçamento, você faz a licitação, aí você começa a fazer e vai medindo, tal, tal. Gente, não existe, dificilmente alguém consegue entregar alguma coisa com menos de 1 ano, vamos ser bem é, assim. 1 ano é um tempo assim, sendo muito rápido, em 1 ano você consegue entregar alguma coisa. Se o prefeito Lucas entregou tanto, né, que ele falou lá, o prefeito que mais entregou em 7 meses, ou seja, ele entregou coisas do Gucci, coisas que estavam prontas, coisas. Então, aquilo que a gente fala, não adianta querer enganar. Entregou, legal que tá entregando, tem que entregar mesmo, é do povo, não é dele, né? Entregou tinta pra caramba, né? Onde tirou tanta tinta? Pintou a cidade de amarelo, deixou feia a cidade, deixou feia. Viaduto Cidade de Guarulhos, que foi reformado na gestão passada, foi pintado, né? Novas cores, deixou tudo bonitinho lá. Aquela fachada amarela na parte de baixo, assim, você entra na cidade, você leva aquele choque do amarelo, sim, sabe? sim. O Adamastor, a grade, a parte de baixo amarelo, o Paço Municipal amarelo, o CEMEG que não estava destruído, que ele reformou, fechou o CEMEG por 6 Várias meses, praças aí, até a Praça amarelo, das Pedras. até a Praça das Pedras, você tem que começar por lá. Tem que começar por lá para não deixar o coração do Zanon partido. E eu até esqueci o que eu ia falar aqui, gente, porque essa onda aí de entregar. Ah, lembrei aqui, lembrei. Por quê? Porque, gente, alguém em algum momento pode falar, né? Olha, mas fulano também não fez isso, ou não fez aquilo, ou não fez aquilo outro. E eu me lembro muito bem que o prefeito Guti, quando ele estava lá em sua campanha, quando ele assumiu, né, a gestão, ele sempre disse: "Não vou construir nada, vou entregar tudo que está aqui abandonado, parado, que está esquecido, que está largado, vou colocar tudo isso para funcionar". Gente, qual que é a dificuldade de você falar: "Olha, isso aqui começou lá atrás, a gente está aqui dando andamento, estamos entregando, estamos levando para frente, estamos indo e". Não, gente, é uma coisa assim, pegar exemplo do Céus. Céu Bom Sucesso, quando pegou, o Céu Bom Sucesso estava totalmente abandonado, piscina cavada, destruído, tudo mais. Céu Continental estava destruído, céu, lá da São Rafael, né, totalmente no esqueleto, tudo destruído, e aquele lá da São Domingos, né, Sim, também.
Eram 4 céus totalmente assim, que eram obras que já tinham sido começadas, que já tinha consumido dinheiro público e tudo mais. Foi lá, refez, planejou tudo certinho e foi entregando ao longo dos anos. Entregou obras que foram começadas no governo do Almeida. Foram começadas e não terminadas. A creche do Secap era um antro ali, era o pessoal punha fogo, usava drogas, praticava sexo lá dentro. Era um absurdo. Aquela creche foi reconstruída, eram ruínas, foram feitas. Eram obras paradas que foram feitas. Teve que entregar. Por quê? Agora, não, porque foi o Almeida que fez e o que não sei o quê. Teve um erro no governo do Almeida ou do Eloy que foi parecido com esse das tintas, não teve? Que eles pintaram a primeira cidade, ficou toda Não, vermelha e. era assim, foi na gestão do Eloy, uma questão. Tem dois aspectos, tá? Tinha uma comemoração natalina, um dos primeiros natais do Eloy, ele fez uma estrela vermelha que lembrava a estrela do Do PT PT. instalou Colocaram na aqueles ponta da. totens pela cidade toda. O vereador Valdomiro Ramos entrou e ganhou na justiça. Quase que o Eloy perde o mandato. E você lembrar, os primeiros céus e as escolas também tinham uma entrada que lembrava uma estrela, que também era um formato de estrela. E tinha um M, ela formava uma estrela que tinha um M, que era o M do Moacir, Sim, que era o ex-secretário de Educação, que estava sendo trabalhado para ser o sucessor do Almeida. do Almeida. Do Almeida. E aí eles brigaram e tudo mais, e o Eloy voltou em 16 e teve aquela derrota Sim. estrondosa. Mas eles tinham o M do Moacir em todos os céus. Então foram duas coisas que foram feitas. Talvez venha aí o erro, né? A semelhança pela questão da ideologia de esquerda, né? Exato. Tanto do Eloy como do padrinho do Lucas, o Valdemar da Costa Neto. Deve ter falado para ele, pinta a cidade na cor do PL aí. Vamos marcar a nossa Vamos cidade. marcar aí. E você sabe que me falaram que São Bernardo do Campo também estava sendo pintado de azul e amarelo? Exatamente. Apesar do prefeito lá não ser do PL, Era tinha do uma ligação Podemos, é. bem grande e ele estava transformando a cidade em azul e amarelo. E São Bernardo, a Polícia Federal já chegou, né? Já. Os seguranças lá chegou. Aqui, quem sabe? E aí, como vocês disseram, né, que tem algumas ações civis que estão pedindo o retorno desse dinheiro, então, que foi gasto aí com tinta, que podia estar lá gasto com uniforme, com a cesta básica, com a alimentação. A gente viu nas redes sociais algumas mães dizendo, né, que a escola estava sem Proteína. alimentação, sem proteína, enfim. E para além disso, também tá sendo aí emplacado, eu não sei agora como é que ficou essa história, se emplacou, se desemplacou, se vai emplacar com tudo isso que está acontecendo, que é a cobrança do estacionamento do zoológico municipal lá na Vila Galvão. É tinta, Zanon. Essas coisas, gente. Tudo bem, que a questão do zoológico, a cobrança do estacionamento. Isso aí é só um pano de fundo. Amanhã vão cobrar o zoológico. Tá acabando. É Sim. isso que vai Não, acontecer. É só abertura. é igual o sistema funerário, eles vão terceirizar daqui a Tá pouco. tudo isso. Né? Porque o que acontece? Tenho que falar. Uma lei de 2014 permitia que qualquer prefeito pudesse ceder as áreas públicas para exploração comercial e que uma das explorações. Ou seja, o Almeida podia ter cobrado e o Guti teve Também. 8 anos para cobrar. E olha, eu vi muita gente lá no ouvido do Guti, cobra, Guti. O Guti não quis. E aí o Guti fez prefeito decisão pessoal dele. E o prefeito que não ia criar taxa resolveu cobrar. Então, aí o moço ali foi lá, foram no ouvido dele, vamos arrecadar. E aí tá aí, ó, cobrando a taxa do Eu acho que estacionamento. o próximo caminho ali vai ser realmente eles vão começar a Comprar. cobrar o zoológico, porque a intenção deles é arrecadar cada vez mais, né? Embora pro ano que vem ele já tá com o orçamento bem, né? Porque ele recuperou 14 milhões mais 2 milhões do aeroporto, então 12 bilhões, né? 16 bilhões ele já tem pro ano que vem. Vamos ver o que ele vai fazer. Essa história do aeroporto também foi um outro, né? Um outro checkpoint ali dos 7 meses de entregas, de descobertas, de articulação, de investigação e de colocar e trazer à tona as coisas que estão acontecendo. Essa operação Caixa Preta tá mais para barca furada? É barca furada, né? A barca invadiu o aeroporto, meu. Gente, é impressionante.
É a mesma coisa da TIM, que estão brincando, não é mais bicicletinha, o Lucas, não é mais bicicletinha, Lucas. Agora a coisa é séria. Não dá para ficar brincando, indo na porta do passo de bicicletinha, falando que vai fazer acontecer. Agora você é prefeito. Tem que ter. Meu, é absurdo o que você fez no aeroporto. Foi lá, 90 fiscais, secretário que se escondia embaixo da mesa porque não queria aparecer, botando a cara para as emissoras que foram E emissoras aí? todas locais, né? Não foi para Mas grande mídia. no final. Por sorte, a grande mídia não comprou, porque foi uma vergonha. Não, Uma mas também ia vergonha. comprar como? A única coisa que ele achou lá foi uma água vencida. Achou uma água vencida, foi lá fazer acontecer. Mano, as 2 crianças que bilhões de tomam água com barco achou uma tomando água água vencida. vencida. Aí, Cadeira. tão assim a coisa performática, não sei o quê. Não, porque a pessoa toma uma água vencida aqui no aeroporto e vai passar mal nas nossas unidades de saúde. Gente, as pessoas passam mal nas unidades de saúde por N fatores, porque não tem atenção básica, porque não tem médico, porque mil coisas. Não é por causa daquela água lá. Tem que fiscalizar aquela água e só pegou aquela água porque o Procon sim Que viu. pode entrar no aeroporto e fazer o que acontecer. Sim. Eles chegaram lá e É que ele- saíram é com o que- rabo no meio É que eles das precisavam pernas. salvar o vídeo, pô. Senão não ia dar. Saíram com o rabo no meio das pernas. E a mídia que estava lá, todo mundo, amém, amém, amém. E a grande mídia que até que foi, Não. puxou porque viu que não tinha, que era furada. Não, eu acho que ele entrou ao vivo num programa da Band. Aí o cara começou a dar uma nele lá, o repórter, ele já acho que ele se ligou, foi, ó, e saiu Ficou quietinho. feio, porque falou, fez e acontecer, e não podia, porque lá não tinha, porque isso está ajuizado. O Supremo Tribunal Federal determinou em dezembro do ano passado que essa questão de cobrança do IPTU, que o Guti tentou em 2017, Uhum. tentou, e não tem o que fazer. Foi ajuizado e não se mexe nisso. Não adianta o prefeito falar que aqui não é terra de ninguém, aqui vão ver que é. Traz os 2 bilhões que você falou, Lucas. É, Cadê os 2 bilhões? mas aí agora ele já sabe esse problema e ele já disse que tem um caminho, agora ele só tem que receber esse dinheiro, né? Tem que ir Exatamente. lá agora receber e trazer para Guarulhos, porque ele já sabe. Senão ele vai estar prevaricando. Agora ele já sabe todo o caminho, fez todo o teatro, impulsionou na rede social. Agora ele, como prefeito, que não é cidade de ninguém, tem que ir lá e falar, ó, agora ou vocês pagam ou o aeroporto não funciona. Vai lá e faz isso. Fecha o aeroporto. É, não fez todo isso daí. Ô, Porque a cobrança do IPTU no aeroporto é uma questão até que eu, como leigo, tal, até acho que serviria, porque é uma área federal que está sendo explorada pela iniciativa privada, virou um shopping center. Então, em tese, as lojas que estão lá, os espaços particulares deveriam pagar imposto, mas a legislação é legislação, lei se cumpre, como tem que cumprir de não parar de pintar, não pode pintar mais. E hoje eu recebi denúncia que continua pintando, que não está respeitando a decisão. A gente vai checar isso aí. Se o juiz vê que está descumprindo a ordem judicial, decisão judicial, cumpre-se. E a do aeroporto, cumpre-se. Não adianta ir lá fazer operação caixa preta ou barca furada. É barca furada. Mas você falou aqui, né, de legislação, de lei que se cumpre, tal, mas a gente também já tem aqui no arcabouço de 7 meses, de 7 longos meses de muita entrega, de muito trabalho, de muita coisa, leis descumpridas aí também, né, que vão passando, que, né, ignora, se coloca debaixo do braço e finge que elas não existem. É. não, esse prefeito aí, esse aí Não não é, tem aqui, não a é. gente fica até sem Não, fala, tem cara, uma, não tem uma jeito. lei, Lei. uma lei que foi na gestão Eloy Petá que todo ano tem que ter uniforme escolar. Não teve uniforme escolar esse ano. Até no ano da pandemia, que as crianças estavam em casa, foram entregues os Teve uniformes uniforme. escolares. A cesta básica nas férias, questão de alimentação. Muitas crianças não têm o que comer. Sim, essa justificativa do uniforme dele é porque, assim, com toda certeza, o Guti pegou o governo 1000 vezes pior do que o Muito Lucas pior. pegou. E o Lucas agora tudo ele quer se escorar no governo Guti, né? Tudo que é de ruim ele quer se escorar no governo Guti. Mas o Guti logo naquele primeiro ano veio uniforme normal, ele Entregou o teve que se uniforme, virar. entregou. Agora, assim, quando você elege um líder para tomar algumas decisões, você quer que ele se posicione. Mas pelo que a gente vê aí, ele é um menino de internet que foi criado para ser um boneco e alguém por trás mexe e fala: "Agora vai lá, faz isso". Então, ele não tem posição. E você vê uma coisa do uniforme escolar, que falava assim, isso, aquilo, que a qualidade do uniforme escolar que era entregue pro Gucci hoje, assim, né? Teve tanta gente falou tanta besteira,
E o uniforme escolar que era entregue pelo Gucci é o que estão sendo usado, inclusive nas Nas propagandas da propagandas. prefeitura. Então, Exatamente. eles botam lá as crianças alegres, bonitas, com o Exatamente. uniforme Mas que que cor foi que o é? Gucci. É o uniforme azul. Ah, tá. É o azul, Senão, tá? senão Porque ele vai não, O amarelo, senão agora você compra não vai. tinta de tecido para mas não conforme aí não tinha como Então, chegar o ixi, amarelo. será que eles tinham mandado fazer amarelo? Vai ter Pois que é. voltar atrás. Ixi, será que não vai entregar ano que vem? É, Olha, ó. eu olhei o contrato lá, eu acho que tinha amarelo. Tô falando sério agora. Porque agora você falou, eu olhei, eu juro que eu acho que tinha Não, amarelo. não pode. Já avisa a costureira para não cortar, mano. Não Outra corta cor. isso, senão a criança vai ficar sem uniforme mais um ano. Isso é feio demais. Os uniformes, na gestão Gucci, eles ganharam aquele blusão impermeável. Impermeável. Gente, você vê as crianças usando nesse frio aí, todo mundo usando esse uniforme para lá e para cá, as mochilas que são usadas, tudo mais. O tênis, assim, o tênis gasta mais e o pé cresce mais e Sim. dificilmente você continua usando. Mas o resto do uniforme, você percebe que está sendo usado nos anos anteriores. Tem grupos aí de desapego nas Exato. redes sociais Que que as eles mães vendem, trocam e trocam, tudo tal. mais, porque tinha qualidade. Enfim, Exato. eles não entregaram e o pessoal continua usando. Tal. Eu fui numa escola estadual outro dia que tinha crianças pequenas, né? Numa escola estadual lá no Jardim Vila Galvão. Toda a sala, escola municipal, hein? É estadual. Provavelmente crianças egressas da municipal que foram para aquelas escolas usando o uniforme da prefeitura de anos passados. Tão bom que era. E tava um frio danado aquele dia, tava muito frio e as crianças É com o que uniformezinho da prefeitura. por esses dias aí não quase fez frio aqui na cidade, né? Ave Maria, não dava Não. nem para andar na rua. Pois Exatamente. é. E ainda na história das leis, né, que não são cumpridas, ainda nesse certame aqui, a gente está falando, ainda falando de educação, tem os ovos de Páscoa, que também lei, e o programa Faculdade de Guarulhos, que também lei, um baita de um programa, assim, olha, Fantástico. não tem, Exemplo para o Brasil. exato, não tem quem esteja lá cursando a sua faculdade por meio do programa, cara, que não seja absolutamente grato por essa iniciativa. E a Faculdade de Guarulhos reinventaram a pólvora, né? A coisa básica. As universidades particulares, as faculdades particulares têm excesso de vagas, eles sobram vagas. E essas vagas estão sendo ocupadas por alunos, bolsistas pagos pela prefeitura. Não precisou construir prédio, Nada. não precisou contratar professores, não precisou nada. Só foi alocar as pessoas nas vagas. Para a universidade é um bom negócio e cobra-se um pouquinho da Sim, prefeitura, um valor baixo. Para a prefeitura é excelente negócio porque está colocando, dando oportunidade para o seu Sim, povo sim. estudar, fazer É, pedagogia, Enfermagem e enfermagem, psicologia. psicologia. Gente, justamente é disso que a gente espera de um gestor, que ele ache as brechas para poder. aí, o que o senhor Lucas fez esse ano? Não fez. Não fez. Mas em 7 meses ele É o entregou mais muita coisa, Luciano. prefeito Sedex. Não, Entrega, eu não tava, faz nada, só entrega. esses dias eu tava lendo o plano de governo dele. Cara, eu não consegui. Ele, nesses 7 meses, ele fez tudo aquilo ali, mas do plano de governo não foi nada. Não, Cara, você impressionante. reparou no plano de governo dele? Mano, Que ele não deve ter lido, porque se eu escrever meu nome Zanon com M, eu vou e corrijo, certo? Certo. O plano de governo dele, Sanches está com Z. Z de Zum Zum Zum? Você o de Gente, zebra. o plano de governo do Lucas é Lucas Sanches com Z. Você não viu o seu plano de governo? Mas talvez Você ele não vai, pediu para talvez corrigir? ele vai usar na internet que é fake news, né? Ele vai falar que não é dele, por causa que não tá Mas com tá S. na Justiça Eleitoral registrado com Z. Ai, meu Então, Deus. assim, eu faço questão, Zanon é Z-A-N-O-N, navio a navio, 2 N. Se puserem com M, eu falo, não é, corrige aí, por favor, qualquer coisa. Gente, é o meu nome. E o Sanches com Z lá no plano de governo. É que talvez o que assina, quando viu, não sabia se era com S ou com Z, né? É verdade. Quem assina não é ele. Coisa, é isso. Não viu nem o plano de Quem governo, não sabe o que assina, tá não escrito. vê. Gente, olha, Gente, honestamente, é como disse Diego aqui, tem horas que a gente fica sem palavras. não, é assim, parece assim, ó, os caras estão fazendo, não estou fazendo festa não, gente. Não estou fazendo festa não, porque desde o início a gente vem falando que tá errado. Gente, vamos governar essa cidade direito, vamos fazer a coisa certa. Ah, mas porque é muito mais que o outro, que isso, que aquilo. Gente, tem que ter seriedade em tudo que se faz. Guarulhos Tem é que ter muito, seriedade. Guarulhos é muito grande pra gente ficar praticamente 1 hora falando aqui de coisas assim que chega até a gente dar risada porque não tem o que fazer, cara. Porque e ainda pior que tem um monte de gente que anda do lado dele falando que a cidade tá mil maravilha. Aí estão falando que tem amarelo no brasão e na bandeira de Guarulhos. Já estão inventando que tem, porque não tem. Não tem amarelo.
Não, Então, isso aí você avisou desde o do começo, você tá sempre batendo nessa tecla aí, e ele infelizmente, não dá ouvido, acha que a gente só tá querendo criticar ou reclamar e não é. A gente tá vendo as brechas que ele tá deixando e tenta alertar, mas não é o jeito que ele entende, né? então vai ter que refazer a licitação do uniforme escolar. Eu vi lá, tem amarelo. Agora eu não sei o que vai fazer, de Olha, E eu te disse, eu te disse, eu te disse. pra gente fechar esse dia aqui, a única frase que vai servir é essa: me ajuda a te ajudar, meu amigo. É, Senão, não tá dando. fica difícil. Não, daqui a pouco até o Facebook vai começar a devolver os impulsionamentos. Fala, não tá dando, mano. É, Não tá dando muito trabalho. que usou de tinta dá pra funcionar muita coisa na rede Ave social, hein? Maria. Olha, Ele, e dava para entregar tanta coisa nesses 7 meses. eu acho, Olha, que Guarulhos não seja São Bernardo da Manhã, hein? eu acho que essa tinta que tá sobrando aí foi o que ele usou na declaração do imposto de renda dele, porque ele não tinha nada. Ele gastou 2,5 milhões de impulsionamento, vai entender. Vai entender. O cara que saiu da bicicletinha, passou pelo Corsinha, Não usava carro oficial, agora no tem 2. carro oficial. É. É o preço do poder. É, O meus prefeito tem que ter amigos. carro oficial, sua equipe tem que ter, tá tudo Não, certinho, é isso mesmo. Mas bradar que não, comigo vai ser diferente, então não tem nada de diferente, tá sendo pior, né? Porque eu não lembro do governo anterior ter passado por essa vergonha. mas eu acho que no anterior o Guti nunca disse que não usaria o dele. Não, tô falando Agora, das coisas. o Lucas, isso foi uma bandeira. É. Ele sempre falou que ele ia deixar de usar carro oficial para poder investir em outras coisas enquanto vereador. Mentira, porque a gente sabe que como vereador ele não poderia fazer isso. Ele devolveu o carro oficial dele, tanto que era essa história da bicicletinha. Ele Uhum. usava a bicicletinha dizendo que não ia usar o carro oficial. Agora, como prefeito, além dele ter carro, se você puxar os contratos nas secretarias aí, só estão aumentando de aluguel de veículo. Então, assim, ele tinha uma bandeira, tinha um discurso, aí quando chegou, mudou aquele Lucas que era de um jeito. Então, assim, ele é muito temático, né? O que dá ibope é o que ele fala. Ele fala para ter alcance, para ele impulsionar, mas governar que é bom e se posicionar como prefeito, a gente está vendo que infelizmente ele não faz. É verdade. Infelizmente, a gente tem que lamentar que a gente está nessa situação em apenas 7 meses e de 15 dias, 7 meses e meio já. Já tá voando, hein? É, hoje nós estamos aos 18 dias De agosto, de agosto. É. Voando, já estamos indo para 8 meses, vai ter que renovar. Então é isso, meus amigos. Essa daqui foi mais uma edição do Zuzuzum. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras, atualizando vocês sobre o que acontece nessa cidade, os bastidores da política, aquilo que ninguém te conta, mas te vende, né? E quer aí criar uma narrativa para que você compre, depois fique aí perturbadinho da cabeça, mas sempre que você quiser se manter muito bem informado, é só acessar guarulhosweb.com.br ou acompanhar a gente aqui e semana que vem a gente volta, né, meus amigos? Semana que vem tá aqui, no mesmo lado, sem mudar de lado. Vamos lá. firme e forte. Boa noite. Até lá, meus irmãos. Nossa, eu ia falar meus amigos.